Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula da Jornada da Harmonia e Improvisação. Mais uma vez, fico honrado em contribuir para o crescimento musical de vocês, espero assim contribuir, tá? Se você está chegando aqui e essa é a sua primeira aula, nós temos mais duas aulas anteriores a essa aula de hoje, onde eu falo sobre harmonia, né, aplicada aí ao vocabulário de acordes e arranjo chord melody. Então são aulas muito boas. Se você não assistiu, está aqui em alguma plataforma, ou pelo YouTube, ou por algum canal, e não viu essas duas aulas, confere lá, tá? Outro recado importante é que nós temos um grupo no WhatsApp, onde eu estou compartilhando o resumo dessas aulas em PDF. Tudo que eu estou falando aqui tem uma mini apostila, com diagramas de acordes, né, tablaturas, textos, tudo que eu estou falando e vou falar hoje também tem uma apostila para vocês, backing tracks também para vocês praticarem, tá bom? Então quem é novo aqui, corre lá no nosso grupo que tudo isso é de forma gratuita, tá? É só preencher ali o e-mail para nós termos um cadastro, né? E tudo de forma gratuita, tá bom? Hoje é uma das aulas mais importantes aqui, eu vou falar sobre improvisação, tá? Vou tentar ser o mais objetivo para que vocês tirem proveito do material e do tempo também, né? E mais didático possível também, para que seja acessível tanto para quem já tem mais experiência tocando, quanto para quem, né, tá ali, é um iniciado no instrumento, tá bom? Hoje eu vou falar sobre improvisação. Improvisação sempre é um tema, né? Que acaba sendo difícil de abordar, e principalmente em uma aula. Por quê? Porque é algo muito amplo. Existem N estudos para se improvisar, N formas de se estudar, né? E é um universo que a gente vai cada vez mais se aprofundando, tá? Mas eu separei aqui um assunto que eu considero primordial, assim, né? Os primeiros assuntos a se ter pelo menos uma consciência para praticar. O caminho da improvisação, geralmente para a maioria, para mim foi assim, geralmente é assim, a gente aprende lá uma escala, né, seja ela uma pentatônica ou escala maior, e procura lá um playback, né, alguma música que tem aí um tom, alguma coisa, e começa a tocar em cima, na escala que a gente aprendeu, tentar improvisar, né, e tá certo, é esse caminho mesmo, né. A improvisação, ela depende disso, de você improvisar, de tentar tocar tudo mais. Só que daí a gente começa a se deparar com os primeiros obstáculos, né? Que é que o que a gente toca não tem muito sentido. Parece que todo mundo toca bonito, né? Até uma criança pega a guitarra e consegue fazer música e a gente começa a tocar e não sai nada. Soa tudo desconexo, né? Aí o que a gente faz? A gente volta para a escala e começa a treinar mais escalas, treinar mais a parte motora, né? Mecânica, e enfim, e volta a improvisar e fica nesse ciclo, né? E está certo, pessoal. Estudar escalas é o básico, né? Porque a escala, seja ela uma pentatônica, uma escala maior ou qualquer outra escala, ela é a base, né, para o desenvolvimento melódico, desenvolvimento de ideias, tá? Ela é a base, ela é uma ferramenta essencial, mas não é ela em si que a gente força a barra para desenvolver essa parte de ideias, né, de improvisação. Tá? Então é sobre isso que eu vou falar hoje. Aí que geralmente o que acontece? A gente fica um tempo estudando, passam meses, anos, e a gente sente que está do mesmo jeito. Aí a gente começa a tirar solos, que sim, é ótimo, né? É essencial também para a linguagem, até para desenvolver ideias. Você vai copiando, né? Aprendendo com os músicos. E aí a gente começa a desenvolver isso, né? E nisso passa um tempão. E é muito comum que muita gente acaba desanimando nesse período. Por quê? Porque sente que não tem intuição para improvisar, para solar, para criar alguma coisa, né? O que acontece é que existem estudos para isso também, para desenvolver essas ideias, desenvolver a, a intuição, né? No sentido de criar uma melodia, contar uma história legal no seu improviso, no seu solo. E é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre esses estudos. Não é exatamente a escala em si que vai fazer a diferença. É óbvio que se eu tenho um bom domínio de escala por todo o braço, em todos os tons, é óbvio que eu vou improvisar melhor. Isso está totalmente ligado. Sim, precisa subir e descer escala,
fazer padrões, treinar a técnica, porque quanto mais intimidade você tem, melhor os estudos que eu vou apresentar hoje vão fluir, tá bom? Mas não são exatamente só isso ou isso que faz a diferença no desenvolvimento de ideias na hora de improvisar, tá? Então, existem algumas não, praticamente todas as áreas da parte de composição, né, que um compositor tem de conhecimento para compor uma música, compor um solo, né, arranjar alguma coisa, nós que vamos estudar improvisação também estudamos, tá? Só que tem alguns elementos que a gente meio que não é tão abordado, e um deles é o que eu vou falar hoje, que são o desenvolvimento de ideias, desenvolvimento melódico, os motivos, tá? Vou desenvolver esse assunto. Então, a grande diferença da improvisação para a composição é que o compositor, a gente quando vai compor um solo, por exemplo, sei lá, fui chamado para gravar um solo alguém me chamou para gravar uma música pop, eu preciso colocar um solo de guitarra, né? O que eu vou fazer? Eu vou montar um solo, vou tocar, vou ouvir, vou falar, oxa, gravei, no outro dia vou ouvir e vou falar, nossa, não consegui, não achei que ornou com a música, achei que eu poderia ter contado uma história mais simples, diferente. Eu vou lá, apago, faço de novo. E assim eu chego numa ideia final, tá? A composição, ela lida com isso, o fator do tempo, ele pode ser moldado, pode ser mudado. Se eu errei, eu apago e faço de novo. Na improvisação, não. A improvisação, o que eu escolhi ali é o que vai ficar. Por isso que exige que a gente repita, estude, né? Até que a gente ganhe essa fluência, né? Errar é uma coisa completamente normal. Muitos dos grandes músicos erram. Você vai procurar entrevistas assim, a maioria do tempo está errando. E aí que é legal, não é exatamente o erro de nota, ou o erro de, né, o cara tocou uma nota errada, que também acontece, né, é muito comum no jazz, a galera se corrigir ali, tocou uma ideia e se corrigiu para outra que nem parece erro. Então, não é nesse sentido, mas é no sentido, tipo, a minha ideia não está tão legal, mas eu vou insistindo, vou contornando e vou lidando com essa situação que eu preciso improvisar. Então, desde já, se acostumem com isso. Improvisação é também uma coisa pessoal e uma jornada pessoal de aceitação, né? Eu estou improvisando, estou sujeito a não ter uma ideia tão legal hoje. Fui tocar em tal lugar, improvisei, nossa, né? Pro ouvinte estava tranquilo, mas eu não gostei do meu som. Enfim, a gente vai sempre buscando isso, tá? Então, existe uma área da composição, que são os motivos, né? Que podem ser divididos em vários subtópicos, que eu vou falar aqui alguns, que eu acredito que vai ser legal, sobretudo para quem nunca tocou, nunca improvisou, né? Tem as escalas ali, ou tem medo de improvisar. É uma área da composição, tá? Do estudo de composição. Por isso que muitas vezes a gente não vê os professores falar, ensinar, né? É comum, eu me lembro um semestre no conservatório, né? Inclusive eu estava muito bem tecnicamente, né? Eu tocava várias coisas de rock também, né? Gostava da minha parte técnica, assim, de manter isso em forma, né? Porém, meu professor pegava no meu pé que eu precisava, que eu estava tocando canção, né? Que tipo, que solo não tinha sentido, precisava desenvolver mais melodias. E ele me dava uns exemplos tocando lindamente e falava, entendeu? Eu entendi auditivamente o que ele estava propondo, mas como que eu estudava isso, né? Como que eu ia para casa praticar isso? E foi um semestre inteiro de frustração, assim, né? Consegui passar numa boa, tudo, mas com a sensação de que, poxa, né? Será que eu não consigo desenvolver isso? E foi passando o tempo, obviamente foi melhorando, né? Como eu comentei, vai tirando as coisas, você vai ficando mais experiente nisso, mas depois eu fui pesquisando, estudando, entrei na faculdade e descobri, né? A gente vai vendo, tem matéria sobre isso. Isso tem nome. Esses assuntos têm nome. A forma de estudar isso também tem nome, tá? E é justamente isso que eu vou trazer para vocês hoje, tá? Bom, primeira coisa aqui, a definição de motivos, né? Vocês vão ver aqui que eu tenho um material aqui de apoio para vocês, só para a gente ter um norte aqui para vocês também não precisar anotar todas as informações, tá? Mas o que é o motivo? Primeira coisa, primeira informação. O motivo, ele é uma ideia, né? Um fragmento
curto. Essa é a primeira coisa que vocês têm que lembrar. Curto, é pequeno, né? Poucas notas, né? O Hal Crook, que é um professor, tem um método excelente sobre isso também, ele define de 2 a 8 notas, tá? No máximo 2 a 8 notas e no máximo 2 compassos, tá? 1 ou 2 compassos. Ou seja, é uma ideia curta. Por que é uma ideia curta, pessoal? Para que ele tenha um efeito na nossa cabeça, a gente reconheça, entenda que que aquela ideia está sendo desenvolvida, para que eu retenha a informação, ela não pode ser grande, né? Se vocês observarem ali, se vocês assistirem as 2 últimas aulas, quanta informação não tem ali? Vocês precisam olhar de novo, reter aquela informação. Então, tem que ser uma informação curta, pequeno espaço de tempo, 2 a 8 notas, tá? É semelhante na fala, no português, a uma frase curtinha. Por exemplo, vou tomar café. 3 palavras, simples, objetivo, né? Se você ouvir isso, ele vai tomar café. Você já entende ali na hora. Ele gosta de café, né? Então, está objetivo. O segundo elemento do motivo, né, é que ele precisa de um espaço de tempo e de inatividade entre uma ideia e outra. No português, seria uma vírgula. Então, vou tomar café, vírgula. Preciso respirar para que a ideia faça o efeito. Esse espaço de inatividade, ele pode ser uma pausa, eu vou tocar depois, ele pode ser uma nota mais longa, né? Dependendo da densidade rítmica que eu coloco no motivo, ele pode ser uma colcheia, é independente, mas eu preciso desse pequeno espaço entre as ideias para que surja o efeito. Claro que a gente vai desenvolvendo isso também no decorrer da aula, tá? Então, as outras ideias que virão depois do motivo, isso é importante, tá? O motivo é essa pequena ideia curta, tem um espaço de tempo, a vírgula. As outras ideias, elas precisam ter um elemento em comum com a primeira ideia. É aí que tá? Parecido, ela tem que ter uma semelhança. Esse elemento, ele pode ser uma curva melódica, ascendente ou descendente. É um elemento que eu posso ter entre uma ideia, entre um motivo e outro, tá? Outros elementos que podem ser comuns entre uma ideia, tá? A melodia como o elemento comum, né? Eu tenho uma melodia que é igual, né? Que é parecida, né? Perdão, não igual, pode ser parecida. Essa é uma palavra importante, não é uma repetição exata, parecido, tá? Eu tenho uma mesma melodia. Depois eu vou tocar todos de uma vez aqui, só para explicar primeiro que é importante entender, tá? O contorno melódico também, se vocês olharem um exemplo aqui, por exemplo, né, vou dar um exemplo que está escrito aqui, o contorno melódico, tônica, terça, quinta, sétima, sexta. Se eu começar daqui, ó, tônica, terça, quinta, sétima, sexta, é o mesmo contorno melódico. Tá? Aqui eu estou fazendo, começando do Ré, e aqui eu estou fazendo em Fá sustenido. Tá? Estou dando exemplo aqui em Ré maior. A aula inteira eu vou tocar aqui em Ré maior, só para ter um exemplo. Tá? Então, isso é um elemento em comum. Mudou as notas, eu mantive ali o mesmo ritmo, mas o contorno melódico, que é uma ferramenta também que a gente vai falar de transposição e tudo mais. Tá? Enfim, pode ser um ornamento, pode ser o ritmo, pode ser a melodia. Mas as ideias, elas precisam se comunicar através de um elemento em comum. Tá? Então, motivo, uma ideia curta, objetiva, que tem um efeito no ouvinte, né? No caso, nós somos o primeiro ouvinte. Segundo, precisa ter um espaço, um período de inatividade, que pode ser uma pausa, uma nota longa, um pequeno período entre as ideias. Terceiro, todas as ideias, conforme a gente vai desenvolvendo, elas precisam ter elementos em comuns, né? Isso é um desenvolvimento de motivo. Então, vou tomar café, vírgula. Café é muito bom, vírgula. Veja, vou tomar café, café é muito bom, vírgula. No friozinho, café faz bem, né? Uma ideia maior. No friozinho, café. Tem o café ali em comum. Ou seja, eu vou falando frases, poxa, ele está falando de café, ele adora café, né? Café faz muito bem, nossa, café deixa a gente, né? Cafezinho ali no friozinho, no final da tarde. Enfim, o assunto é o mesmo e as ideias, né,
têm um elemento em comum, são parecidas, falam do mesmo assunto. Então, isso é um motivo. Tá? Onde estão presentes os motivos? Como que eu posso reconhecer? Em tudo, pessoal. Tudo, tudo. Todas as canções que vocês têm motivo. Seja pop, sei lá. Uma frase, ó, a mesma frase. Né? No jazz, né? For, por exemplo, sei lá, um exemplo que eu vou dar na aula. Tá? É um motivo. Aí muda a frase, né? É o mesmo motivo, a mesma ideia, a mesma melodia sendo transposta. Então, toda canção, ela é feita com motivos, porque se ela for desconexa das ideias, né, o ouvinte, por mais experiente ou primário que ele seja, ele não ouve, tá bom? Então, motivo, ideia curta, período de inatividade, as ideias têm que se conectar entre si, tá? Então, nós vamos desenvolver isso daí. Primeiro exercício aqui que a gente vai fazer é o exercício que nós chamamos de repetição, tá? É um elemento do motivo, tá? Apesar de ser básico e não ser exatamente isso, como eu comentei, as ideias precisam ser parecidas, repetir para quem está começando, né, geralmente não é simples. É muito comum os alunos começarem a tocar ideias aleatórias, né? Tipo, ele não consegue tocar curto, né? Esse é o objetivo do exercício. Primeiro, tocar uma ideia curta. Segundo, reter essa ideia. Você tocou uma ideia curta, você precisa reter ela. Como você retém? Repetindo, tá? Então, o objetivo desse primeiro exercício é concentração e criação de pequenas ideias. Aprender a tocar curto, né? Poucas ideias. Eu vou tocar simples aqui, obviamente, tá? E não vou tentar me prender a um playback de bossa ou jazz, assim, só para ficar acessível para todo mundo, tá? Então, nós vamos repetir uma mesma ideia curta 2 ou 3 vezes e vamos finalizar de uma forma diferente. Vai formar o que nós chamamos de frase, né? A diferença da frase para o motivo. A frase é mais longa. Geralmente, dentro de uma frase eu tenho vários motivos. Um motivo sendo desenvolvido ou uma ideia muito mais longa, né? Então, a gente vai, querendo ou não, formar uma frase. Mas vamos tocar uma ideia 2 ou 3 vezes e vamos finalizar de forma diferente. Outra coisa que a gente vai trabalhar nesse exercício é o ritmo, né? A rítmica da melodia, a quadratura, né? O espaçamento da melodia. Vocês vão perceber que é 2 compassos em Ré e 2 compassos em Sol com sétima maior. Ou seja, Ré maior, tonalidade de Ré maior, tá? Vou usar penta de Ré maior, ou Si menor, tá? No caso aqui, Ré maior. E também a escala maior de Ré. São os 2 elementos que eu vou utilizar aqui, tá? Então, nós vamos aprender a finalizar uma frase dentro do espaço harmônico, né? Então, eu vou tocar aqui 2 ou 3 vezes uma mesma ideia e finalizar diferente, né? De novo. Finalizei diferente. Posso até complementar. De novo. De novo. Finalizei diferente, tá? Respira. Ideia curta. De novo. Tá? Ideia curtinha, simples. Mais uma vez. Bem quadrado. Tá? De novo. Sempre tentando criar uma ideia mais curta para que vocês consigam reter informação e repetir, tá? Primeiro exercício, ideias curtas, repetindo e finalizando de forma diferente, tá? Próximo exercício aqui, são vários aqui, então tem que falar rápido de cada um. Seria o primeiro, assim, um dos principais elementos de motivos, que é chamado de transformação melódica, variation, né? O Hal Crook chama de variation, né?
que acontece? Você mantém o mesmo ritmo, ou parecido, né? E muda as notas, algumas ou todas as notas da melodia. Isso é o mais comum nas canções, como eu comentei. Manter o ritmo e mudar a melodia. Tá? Trocar uma ou duas notas da melodia. As frases de músicas, né? Se você disser que eu desafino amor, saiba que se mim pode... né? Ele muda a melodia ali, muda as notas da frase. Então, basicamente é isso, uma pequena ideia, né, parecida, e mudar as notas da melodia. Tá vendo? Várias ideias parecidas ali, né? É mais simples. Respira um pouquinho, pensa numa ideia. Sempre finalizando, né? Outra ideia. Tá vendo? Aqui o ligado, ele foi um elemento mais comum até que o ritmo, porque o ritmo aqui eu estou fazendo colcheias, né, basicamente. Então, elementos de articulação, né, como eu toco as notas, também são elementos em comum a ser trabalhados. Tá? Mesmo ritmo, parecido e mudanças, né? Sempre tentando criar uma relação com uma ideia com a outra. Aqui eu fiz várias ideias, mas vocês podem tentar desenvolver uma ideia por mais tempo, né? Mesmo errando, mesmo tropeçando. É um estudo, muito botão, é um estudo que é sim cansativo, né? Cansativo no sentido mental, né? Que precisa de paciência para ir fazendo, tá? Outra coisa que eu não comentei aqui, pessoal, mas é manter um mesmo acorde, né? Uma progressão harmônica estática, ou igual aqui com 2 acordes. Eu gosto de 1 ou 2, porque essa troca de acorde ajuda a trabalhar a quadratura, a finalização da minha ideia em formas pares, né? 2 compassos, 4 compassos, para não ficar cortando no meio. Cortar no meio é uma coisa muito legal, mas para esse contexto é um pouco mais à frente. Principalmente para quem aí está assistindo e pode ser que esteja mais começando, tá? Eu deixei aqui algumas ideias, né, de motivos rítmicos de jazz e bossa nova e samba, tá? Para quem que são rítmicas que vocês podem aplicar de temas de jazz ou samba e bossa nova. Deixei esses dois elementos aí, né? Esses dois estilos. Então, o que seria? É um pedaço rítmico, né? Um motivo, uma ideia, que você usa para desenvolver a melodia. Então, você mantém um ritmo e fica a melodia. Você pegar, por exemplo, a clave 2 do tamborim, tá, 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 tá. Você pode usar ela como uma ideia de motivo, né? Deixa eu ver, colocar aqui, ó, blue bossa.
que é um standard aí que é uma bossinha, né? Isso. Só para vocês terem, né? Então a clave seria isso daqui, ó. O ritmo da clave, né? De novo, ó. Tá? Ou seja, pá, 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 pará, pá, pá, pá. Estou usando esse motivo rítmico. Claro que aqui fica bem repetitivo, né? É outra coisa também a se comentar. Sim, o estudo de motivos. Eu estou soando repetitivo. Claro, meu amigo, você está trabalhando uma coisa que é semelhança, né, entre as ideias. É óbvio que vai soar repetitivo, tá? Próximo elemento aqui. Então, primeiro, repetição, variation, transformação melódica, e agora a transformação rítmica. Esse é um assunto que, na verdade, precisa ser trabalhado isoladamente, porque ritmo é a coisa mais importante, né? Mais importante até que melodia, a nota em si, né? Mas o tempo que você toca ela é muito importante. Então, o que seria esse daqui? Você mantém a mesma melodia e troca, mantém a parecida, né? E troca o ritmo. Tá? Então, esse exercício está atrelado ao seu domínio de ritmo, de figuras rítmicas e, né, de execução das figuras rítmicas mesmo. Então, vocês observaram o exemplo ali, eu tenho uma mesma melodia, mas ela está diferente, ela está começando de pontos diferentes, com ritmos diferentes. Né? Aqui nesse caso, é legal vocês praticarem, por exemplo, o domínio das figuras rítmicas, né? Colcheia, semicolcheia, para que vocês tenham muito firme isso daí, né? A parte, deixa eu vou botar aqui o playback em Ré. Então, por exemplo, colcheia. Aqui eu estou pensando em melodia. Deixa eu colocar minha tercina. Quartina. Quintina. Septinha, sexta. Tá? Tipo, ter essa consciência, né? 7 e 8 aqui fica bem acima. Então, pegando uma ideia rítmica qualquer, nós vamos tentar, melódica, perdão, mudar o ritmo. Perdão, vou pegar aqui uma ideia qualquer aqui, né? 3, 4, tá. Começando no 1, né? Aqui é pentatônica de Si menor, tá? Penta blues, né? De Ré maior. Ou de Si menor. 2. A ideia, de novo, ó. De novo. Agora eu vou começar no contratempo. 1. No tempo 2, 1. Soa diferente, 1. A resolução é diferente. Tô mudando as figuras. Cada vez que eu estou tocando, eu estou mudando o ritmo do que eu estou tocando.
Então, pegar pequenas ideias e ir trocando o ritmo delas, né? Sei lá. Tá vendo? Cada vez que eu mudo a rítmica, a sensação da finalização da frase também muda. Onde ela termina ou aonde ela começa, muda, tá? Então é um exercício de ficar tocando uma mesma ideia e mudando a rítmica dela, né? Seja mudando a figura rítmica ou onde ela começa, tá? Ela pode começar na colcheia, né? Na cabeça, tá? A maioria eu comecei na cabeça, uma ou outra eu comecei no contra, né? Parabadá, parabadá, né? Pode subdividir em 4 também e ir pegando os outros pontos, né? A depender, obviamente, do ritmo, do andamento também, né? Aqui tá um andamento de 80, dá para tocar colcheias e semicolcheias também, tá? Então, nos exemplos eu escrevi ali, acho que visualmente até ajuda mais para quem não consegue perceber no ouvido muito, né? Frases que começam na cabeça e frases que começam no contratempo, né? Ou com uma figura diferente. Soa a mesma coisa, mas a sensação da frase, não, do motivo, é diferente, tá? O terceiro aqui, terceiro ou quarto, se não me engano, ferramenta, é a transposição, tá? A transposição é uma ferramenta de motivos também, tá? O que seria a transposição? Seria eu pegar o mesmo contorno melódico, né, os mesmos intervalos que um contorno melódico tem, e colocar ele em outro lugar, começando de um outro tom, outra altura, né? Aqui tom no sentido da altura. Então, é o mesmo contorno melódico, a relação intervalar desse contorno, mas em tons e alturas diferentes, né? Tem um exemplo escrito aqui, que eu até já toquei. Então, por exemplo, ó. Perdão, ó. Vou tocar de novo várias vezes essa ideia, só pra gente ver o contorno melódico, ó. Tônica, terça, quinta, sétima, sexta e volta na quinta, né? Então, esse seria o motivo, ó. Se eu jogar ele para outro lugar, eu tenho que manter esse contorno. Tônica, terça, quinta, sétima, sexta. Aqui a terça é menor, a sétima é menor e a sexta é menor. Por quê? Porque na escala de Ré eu estou começando aqui do Fá sustenido. E seria esse o contorno. Então, o mesmo desenho. Tá? Terça, ó. Tônica como a nota inicial, né? Terça, segunda, né? Tônica de novo e acaba aqui, né? Outra coisa também, deixa eu falar aqui, é que você pode usar esse contorno, essa transposição, mudando também o elemento que você está pensando. Aqui eu estou usando escala maior, então relação de intervalos da escala maior. Mas se fosse numa penta, ó, aqui ó, ou
Então aqui, ó, tá? Não dá os mesmos intervalos porque a penta ela não tem todas as notas, né? Então aqui eu tenho segunda, sei lá, uma segunda, uma quarta em relação a essa primeira e a quinta. Se eu pegar esse segundo desenho aqui, ó, o intervalo é diferente, né? Por quê? Porque eu estou usando como ferramenta como elemento para fazer a minha transposição a pentatônica, tá? Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que tem mais afinidade com a pentatônica, mas a transposição é manter realmente os mesmos intervalos, parecido, tá? Lembrar sempre dessa palavra, parecido. Um detalhe importante da transposição é a prática de padrões, porque o padrão nada mais é do que um mesmo contorno melódico, é um padrão, começando de pontos diferentes. Então, um padrão, por exemplo, simples, né? Ó, esse seria um padrão. 1, 2, 3, 4, né? Que é o que todo mundo já aprendeu, né? 1, 2, 3, 4. Eu posso usar ele, né? Se eu sei ele, por exemplo, ó, começando de outro ponto, ó. Outro ponto, ó. É basicamente o fragmento do padrão. Padrão de jazz, por exemplo. Aqui eu estou usando o cromatismo, né? Mas eu posso usar o padrão, por exemplo, ó. Vendo? A mesma ideia sendo transposta com o padrão, ó. Esse é o padrão, ó. Esse seria o padrão, né? Então eu uso a mesma ideia. Tá? Tudo isso são pequenos fragmentos de padrões. Então, estudar os padrões, claro que a gente estuda o padrão sem interrupção. Aqui eu estou dando a interrupção, que é o período de inatividade entre um motivo e outro. Tá? Então, estudar padrões ajuda muito nessa questão de transposição, porque o padrão, como eu comentei, qualquer padrão, uma tríade indo e uma tríade voltando, tríade indo e tríade voltando. Então, quando você aplica isso entre as ideias, na transposição, flui muito bem, tá? Estudar padrões, então, tá? Extensão, tá, pessoal? A extensão é quando eu tenho, o próprio nome já meio que diz isso, né? O elemento do motivo anterior, né, é repetido, parecido, e é seguido de um novo material, né, por um breve ou longo período de tempo. Então, eu tenho um pequeno motivo, o desenvolvimento, né, e a extensão, né? Ou seja, é como se eu colocasse um novo assunto. Café, vou tomar café. Uma bolachinha com café da tarde, né? Ou seja, eu estou adicionando ali um novo elemento. Esse novo elemento, ele vai começar a tirar aquele período de inatividade, tá? Então, ele vai meio que esconder mais o silêncio. Basicamente, é uma ideia, o pergunta e resposta que a gente tanto já ouviu falar, basicamente seria isso, seria a extensão, né? Eu tenho uma ideia e tenho uma outra ideia junto com essa, estendendo, né, essa nova ideia aí, tá? Deixa eu dar uns exemplos, estou colocando aqui, ó. Exemplo... Minha ideia seria aqui, ó. Isso seria o elemento comum, ó.
Repare que depois vocês voltam e ouvem, né? Várias das vezes que eu toquei, eu mantive uma ideia que estava ali no meio e coloquei outra ideia, uma ideia principal, começando com a ideia, estendi um pouco mais essa ideia com o fraseado, ele ficou mais denso, menos espaçado, tá? Então, na extensão, ela meio que dá uma prolongada no motivo, né? Na sensação do motivo, porque ele fica no começo, né? Ele pode também ser no meio, e ela estende a ideia, fica maior, né? Então, muitas vezes eu vou ouvir de novo a mesma ideia um pouquinho depois, mais prolongado, tá? Então, a extensão é um dos elementos que começa a esconder um pouquinho mais a questão da obviedade do motivo, tá? Mas, como eu comentei, é um estudo, não gosto de falar chato, é um estudo cansativo no sentido mental, mas que vai trabalhar com a repetição, obviamente, tá? Com a semelhança das ideias, tá? Então, basicamente, é parecido com pergunta e resposta que a gente tem. Uma pequena ideia e ela é estendida com um novo material, tá? Reparem, pessoal, uma outra coisa, que quando eu estudo, depois eu vou falar disso, em playbacks mais estáticos, aqui eu estou na escala de Ré maior. É até mais difícil quando tem mudanças harmônicas, obviamente mais difícil quando você já sabe os arpejos, tudo, já consegue tocar em progressões, porque a própria mudança da progressão harmônica, ela já causa um novo elemento, ela já é um novo elemento. Aqui eu tenho uma progressão meio estática, né? Que fica numa tonalidade. Então isso também pode ser... ajuda também a forçar o desenvolvimento de ideias, tá? Depois eu vou dar exemplos em progressões aí, pra gente ouvir. Fragmentação, tá? O nosso último elemento aqui. Não queria me estender, mas eu falo demais. Na fragmentação, o ritmo e geralmente a melodia, né? É repetido só que um pequeno pedaço, né? Eu tenho um motivo, mas às vezes é só uma articulação, um trecho da melodia, um intervalo ali, um ritmo, um pequeno pedaço que é repetido. Que é desenvolvido. Estou usando a palavra repetido, mas que é desenvolvido, né? Então eu tenho um pequeno fragmento, que pode ser o fragmento do começo ou o fragmento do final, né? E nisso eu vou tendo outras ideias, tá? Então na fragmentação junto com a extensão, uma forma de tornar menos óbvio, né? Devido a essa ideia ser um pequeno pedacinho mesmo, né? Um ritmo ali, uma melodia. Então, um pequeno um exemplo aqui da fragmentação. É uma ideia, perdão, eu vou usar o fragmento dessa ideia que eu tenho. Tá? Veja, estou ouvindo o som da progressão, da quadratura. Ideia, sei lá. Tá? A ideia que eu fiquei desenvolvendo é o seria isso daqui, né? Ó. Esse intervalo e esse ritmo foi o que eu joguei no meio das minhas ideias ali. Então são pequenos fragmentos. E reparem que tem menos respiração entre os espaços, mas tem a semelhança entre as ideias, tá? Então, na fragmentação, é onde eu consigo também ir criando os novos motivos, tá? Eu posso colocar ela no meio, no final da progressão, né? Teve trechos que eu coloquei no meio, ali no final, depois fez ou
voltem e ouçam, trechos que eu coloquei no meio e trechos que eu coloquei no final da progressão, tá? Então, repetição, variation, né, a variação, transformação melódica, transformação rítmica, extensão, fragmentação. Olha quantas coisas dá para vocês estudarem dentro de um mesmo assunto, né, que é o desenvolvimento de motivos. A ideia é que vocês fiquem um bom tempo em cada um, tá? E aqui eu estou fazendo sobre um playback em Ré maior, fazer primeiro em playbacks mais estáticos mesmo. Vou pegar aqui um exemplo para vocês verem como que soa. Deixa eu ver aqui. Vou pegar o for, né, que eu falei dele no começo da aula. Um exemplo como que isso ficaria numa música que tem uma movimentação harmônica maior, tá? Depois eu vou colocar a harmonia em algum lugar aqui para vocês observarem, tá? Então vamos supor que eu vou improvisar nele primeiro de uma linguagem mais livre, assim, mais sem muitos motivos, tá? Sei lá. Agora com motivos. Tá vendo que com os motivos, com o desenvolvimento de ideias, aqui foi um chorus de improviso, né? Eu consigo deixar informações mais retidas na mente do ouvinte, né? Tenho certeza que vocês ouviram mais, entenderam mais o segundo chorus. O primeiro está também certíssimo, não tem problema nenhum. É até mais comum em algumas vertentes do jazz, sei lá, bebop, a improvisação ser menos óbvia, com praticamente pouco presença desses motivos, né? O motivo ele deixa o chorus, assim, a improvisação, mais cantável, né? Mais próxima da canção. Não digo nem de notas mais curtas ou mais longas, mas é parecido com o que a gente ouve nas canções. Por quê? Porque tem um desenvolvimento de uma mesma ideia. O segundo chorus, apesar de eu soar ainda jazz, teve mais desenvolvimento das ideias semelhantes, né? Desenvolvimento melódico. Então isso torna para o ouvinte uma sensação não mais agradável, porque eu adoro também a outra forma, mas, depende do gênero, né? Mas mais próximo da canção mesmo, né? Como se você ouvisse e já conseguisse cantar alguma das frases ou alguma dos contornos das ideias que foram colocadas, justamente por causa do desenvolvimento, né? Tive ideias parecidas, mudei ritmo, praticamente coloquei tudo que a gente viu aqui dentro de um chorus, tá? E é normal, nesse estudo, a gente dar essas tropeçadinhas, né? Todo mundo acaba sendo normal. Com o tempo a gente vai desenvolvendo e ficando mais... isso vai ficando mais natural, essa é a palavra, né? Aqui numa aula eu tenho a intenção, mas a ideia é que quando eu vou tocar, eu não fico pensando, vou fazer motivos. Eu toco, né? Vou tocando intuitivamente. A gente tem que prestar atenção em quem está nos acompanhando, né? No piano, na batera. E nisso essa interação, a gente vai pegando, até isso ficar intuitivamente. Tem gente que faz isso muito bem intuitivamente, porque vai desenvolvendo isso até não pensar tanto, tá bom? Então,
peguem esse material, escolham playbacks diversos aí, quem já está mais avançadinho, já tenta tocar em progressões, porque obviamente, é bem mais difícil você se preocupar com a melodia, com essas ideias terem coesão e também com o contorno harmônico, né? Trocou de acorde ali, dependendo para onde foi, não adianta, não dá para usar a mesma escala, preciso buscar uma outra nota, outras notas, outras finalizações, enfim, né? Trabalhar com um contexto de acorde mais estático é ótimo para começar, mas depois tentar sempre ir evoluindo, né? Caso também façam parte da linguagem de vocês, tá bom? Bom, agora eu tenho aqui uma oportunidade para você que chegou até aqui, tá? Se você gostou desses materiais, desses conteúdos, apesar de serem muito bons, né? De eu conseguir abordar esses assuntos aí em algumas aulas, são conteúdos realmente para uma vida de estudos gradativo, passo a passo, e eu quero abrir aqui uma oportunidade para vocês, estão abertas, né, as inscrições para o meu curso de harmonia e improvisação, tá? Quem me conhece sabe que eu trabalho já há algum tempo aí na internet, né, com essa forma de ensino à distância através de cursos online, e tem sido uma experiência muito boa, assim, todos os cursos que eu tenho lançado, colocado, são muito bons, assim, né? Dão muito resultado, uma resposta muito boa. E esse curso de harmonia e improvisação, provavelmente você não vê ele porque ele fica sempre fechado, tá? O estudo de música, ele não se dá através apenas de um assunto, ou de uma, né? É difícil você ter um material que aborde tudo, né? Por quê? Porque fica um material muito grande e direcionado para pessoas que querem estudar música de forma mais ampla, tá? E é exatamente esse tipo de material que é o curso de harmonia e improvisação. Ele não é um curso específico sobre um assunto, ele é uma escola, né? No qual eu coloco tudo ali de forma organizada, separada, né? Então você tem lá módulo de harmonia, né? Começando ali do zero, do básico, né? Módulos em guitarra e improvisação, começando também tudo do básico, né? Teoria, leitura de partitura. Se você não sabe ler partitura, fica perdido aquilo em tudo que foi falado, tem um módulo de leitura de partitura. Acompanhamento, né? Tanto no jazz quanto na bossa nova, no samba, todos os cursos e materiais que vocês veem eu falando aqui, tem lá dentro desse curso, tá? E, sobretudo, ele é um material que vai dar e reforçar, para quem não dá, para quem não tem, reforçar para quem tem lacunas, essa base musical sólida, né? Para alguns, o que eu toquei aqui hoje e falei, pode ser algo já mais conhecido, mais tranquilo de tocar, mas para a grande maioria é algo novo e até difícil de tocar, mesmo eu tendo tocado de uma forma mais simples. Por que que acaba sendo difícil se é algo, né, que relativamente dá para tocar? Porque falta essa base musical, falta uma série de assuntos, de estudos que fazem parte, né, de todo esse conjunto. Então, o curso de harmonia e improvisação, ele é exatamente isso, tá? É uma escola de música. Então, se você comprar, adquirir, entrar nessa turma, você não vai precisar investir em outros materiais, a não ser que você queira, né, um outro material, uma outra abordagem, ou, né, um outro assunto que você goste aí, mas não tem a necessidade de você comprar mais nenhum curso, porque tudo está lá, todos os assuntos estão lá, os assuntos relacionados ao estudo musical sério, né? Claro que tem coisas que são mais exóticas, né? Um artista específico, um som específico, né? Mesmo sendo específico, o que você precisa para tocar um som que você goste é a base musical. A escala maior é comum para todo mundo, as tríades e tétrades são comuns para todo mundo, o acompanhamento é comum para todo mundo, a rítmica é comum para todo mundo. Se eu sei rítmica, não importa se eu sou o cara que quer tocar samba, baião, soul, né, blues, né, eu vou conseguir tocar porque eu tenho uma base musical sólida. Então é essa base que eu forço no curso, né, desde o básico ali, tá? Então, nós temos lá módulo de teoria e leitura. Se você é uma pessoa que não tem teoria e sente que isso, né, impede você de entender diversos assuntos, ou aprender diversos assuntos, nós temos lá um módulo de teoria e leitura, começando ali do zero mesmo, né? Para quem nunca viu ali
uma pauta ou coisa do tipo, tá? Parte de harmonia, nós também começamos do zero. A harmonia é um dos estudos mais importantes, junto com a teoria que aborda a rítmica, né? A harmonia e a rítmica são duas áreas na música que são essenciais. E o curso tem lá a harmonia sendo tratada de forma gradativa, módulo por módulo, tá? Ele é um curso que ele é construído semanalmente e periodicamente. Porque se você for fazer uma formação de música, estudar música, qualquer faculdade, conservatório ali é no mínimo 4 a 7 anos, né? O meu, por exemplo, eu não fiz em 7, eu fiz em menos tempo, mas são 7 anos de estudo no conservatório, mais 5 numa faculdade, né? Ou seja, é no mínimo uns 4, 5 anos para você ter uma formação profissional, né? Profissional aqui no sentido, não de quem trabalha com música apenas, mas profissional no sentido de formação mesmo, né? Então ele é um curso construído semanalmente, toda semana tem as aulas novas e ele vai sendo construído gradativamente. Ali já tem mais de 300, 400 aulas lá, divididas em módulos: harmonia, teoria, leitura de partitura, harmonia 1, acompanhamento no jazz, acompanhamento na música brasileira, samba, bossa nova, né? E todos os cursos que eu lanço, né, materiais que eu lanço sobre assuntos específicos, está lá dentro, né? Ou seja, todos os meus cursos estão inclusos dentro dele, tá? Tem também os módulos de harmonia na prática, que é voltada para o arranjo, tocar de forma solo. Provavelmente vocês já me viram aí tocando alguma coisa de forma solo, né, que seria o arranjo chord melody. Então, dentro desse curso você tem acesso a todos os arranjos, né? Os arranjos têm tablatura, partitura, né? A explicação de como que você vai criar arranjos é desenvolvida dentro do próprio curso. Então são mais de 80 arranjos clássicos da MPB, do jazz, né? Bossa nova, samba, pop music, tem arranjos também da música pop, né? De nível iniciante, intermediário, avançado, tá? Arranjos para você tocar e desenvolver o vocabulário de acordes que você vai aprender dentro do próprio curso. Então, em questões de material, pessoal, de didática também, espero que vocês tenham gostado, né? O curso é sensacional, tá? Então, estão abertas as inscrições. Tem alunos aqui no Brasil e fora do Brasil também. Eu tenho outras páginas aqui que eu trabalho no exterior. Então, são muitos alunos que já se beneficiaram com esses conteúdos, alunos que se tornaram profissionais de música, começaram a trabalhar com música, estudando, passaram em universidades, conservatórios, né, de música, usando o material, os arranjos ou os materiais dos cursos, né, alunos que começaram do básico ali, hoje já tocam, conseguem começar a improvisar, conseguem tocar arranjos, criar os seus primeiros arranjos, tá? Então é um material sensacional. Se a gente parar para pensar em questões de valores, né? Se você for, vamos pensar num professor particular, não estou falando nem de uma universidade, ou uma faculdade, ou um conservatório, tá? Mas de um professor particular. Independente de qual cidade você for, no mínimo ali um bom professor que tem uma boa formação, não exatamente uma boa formação, mas que tenha conhecimento, né? Um bom professor, vai te custar aí no mínimo R$300, no mínimo, né? Isso é um valor que eu estou chutando baixo aqui, para você fazer a aula. Considerando que ele esteja ali do seu lado, né? Que você não gaste com combustível para ir até a aula, material, enfim, R$300 mensais. Uma formação para um aluno que estude mesmo vai ter aí no mínimo 2 ou 4 anos. Então imagina aí, multiplica 48 vezes 300, né? Que é o valor de uma mensalidade, você estudando constantemente com um professor. Olha o investimento que você vai fazer, né? O mundo online, ele tem essa ultra vantagem de você ter o mesmo conteúdo, né, o mesmo material, a didática, de forma muito, muito mais barata, tá? Então vocês vão ver aqui que o preço do curso, né, está absurdamente baixo em relação aí a outros materiais ou em relação a exatamente o valor que ele deveria ter, tá? Esse ano, nesse lançamento, é a última vez que nós vamos fazer ele com acesso vitalício, tá? Primeiro porque ele é um material muito extenso, né? Se a maioria entra, eu não tenho como sobreviver. Você paga uma vez e não paga mais, né? Então, e eu ali colocando material, eu dando suporte, tá? No próximo ano nós vamos ter pelo menos um encontro ao vivo
né? Trabalhando nas dúvidas dos alunos, né? Assuntos que os alunos quiserem que eu traga também. Ou seja, tem um acompanhamento, nós temos grupo de dúvidas no qual você pode tirar as dúvidas sobre os materiais. Tá? Os materiais são super gradativos e são muito sérios, né? Não são conteúdos de entretenimento. Vocês vão ver que são aulas mesmo, né? Tem aulas que duram 30 minutos, tem aulas que quase duram 1 hora, dependendo do assunto. Então, são aulas para quem quer estudar mesmo. E vocês só vão pagar somente uma única vez, tá? É um acesso vitalício. Comprou uma vez, já não precisa se preocupar mais com o conteúdo, porque todos os cursos que eu lanço nos meus perfis, né, recentemente, acompanhamento Walking Bass, samba e bossa nova, acompanhamento na música brasileira, todos os cursos que eu lanço de chord melody, tudo, já estão inclusos nesse curso. Então, se você ver algum curso meu, você não precisa mais comprar, porque já está ali, tá? É a última vez que esse lançamento ele vai ser com acesso vitalício. Nós já estruturamos o que tinha que estruturar, já temos o método comprovado, né? Não é simplesmente coisa da minha cabeça. Isso foi testado em alunos, testado em pessoas. Vocês veem aí em comentários, nos cursos, nos grupos aí, que eu não estou falando isso da boca para fora. Não, já tem muitos alunos que já se beneficiam com os meus materiais. Então, comprovadamente o curso já tem resultados. Então, se você quer um material, né, estamos chegando aí no fim do ano, último mês do ano, aproveita, pessoal, aproveita, faça um investimento que eu tenho certeza que vai valer para a vida musical de vocês toda, tá? Todos os materiais inclusos, o meu suporte, para quem quer estudar de verdade, entende que o estudo musical é algo sério e prazeroso para a alma, para a vida da gente, é um grande investimento, tá? Então, se você já tem um material meu, poxa, eu comprei o seu material lá em novembro, na Black November, eu não sabia, senão eu tinha esperado, tá? Fique tranquilo que o pessoal vai entrar em contato com vocês através do e-mail, tá? Através também dos grupos, e vocês terão um desconto, tá? Já com esse valor investido, tá? Então, se você tem interesse, vocês vão receber o link lá no nosso grupo de estudo, lá no WhatsApp, tá? Os links também vão ficar aqui nas mídias, mas é por tempo limitado, pessoal. Não tem, eu vou receber dia 20, eu queria... Não, é por tempo limitado, tá? Serão 3 a 5 dias que o carrinho vai ficar aberto. Quem entrou, entrou. Quem entrou, não entra mais. Aí, nos próximos anos, no próximo lançamento, tem a oportunidade de entrar, mas será por plano anual, semestral, mensalidade, tá bom? Então, vejo vocês lá, serão muito bem-vindos, aproveitem a oportunidade. Espero ter contribuído aí para o crescimento musical de vocês. Não deixem de baixar os materiais, de guardar os materiais. Isso, pessoal, poderia ser facilmente cobrado caríssimo, porque é um conteúdo de estudo, né? É uma aula, são vários assuntos que muita gente aí cobra caríssimo para ensinar e está aqui para vocês totalmente de graça. Essas aulas vão ficar disponíveis por alguns dias também, então serão muito bem-vindos, vejo vocês lá. Abraços!